Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos dar sequência e, na verdade, vamos concluir a nossa reflexão da edição especial para o terceiro trimestre de 2020 da CPAD, com o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Já quero deixar o card com todas as lições aqui bem organizadas em uma playlist para o seu enriquecimento espiritual. É só dar o play e deixar o assunto rolar e a palavra de Deus abençoando a sua vida. Eu quero ser grato a Deus porque estamos aqui nesta oportunidade, concluindo então estas reflexões tão poderosas, tão edificantes, e eu estou certo de que se você se aplicou, você é aluno da Escola Bíblica Dominical, você é professor da Escola Bíblica Dominical, você que se aplicou ao longo deste último trimestre, você é jovem, você é adulto, eu estou certo que você está concluindo então um assunto de um tema tão atual. Curiosamente, esta revista fora comentada na década de 90 pelo pastor Eurico Bergsten, que deixou um legado maravilhoso para nós enquanto igreja de materiais bíblicos, não apenas de comentários da Escola Bíblica Dominical, mas também de teologia sistemática. E eu estou certo que este conteúdo é tão atual como fora na época em que este saudoso pastor faz então os comentários. E eu quero louvar a Deus porque você tem acompanhado aqui neste portal bíblico, e eu quero fazer uma oração então agora, e após esta oração iremos fazer as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Oremos então. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito, e da mesma forma que ministrou o nosso coração nas lições anteriores, ministra agora, ó Deus, ao nosso coração, ilumina-nos, ó Deus, e traga-nos o discernimento, o bom entendimento da tua palavra, o que nós pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Você que ainda não se inscreveu aqui neste portal bíblico e tem acompanhado os nossos vídeos, você que tem recebido as nossas notificações através do Facebook, do WhatsApp e ainda não se inscreveu, faça isso agora. Já somos mais de 200 inscritos aqui neste portal e eu estou certo que vai crescer ainda mais e você fará parte deste grupo tão maravilhoso. Então se inscreva, ative o sino das notificações, deixe aquele comentário, uma ferramenta que você tem para nos motivar, para dar o seu feedback a respeito dos assuntos aqui abordados, a forma, a dinâmica, a didática com a qual apresentamos este conteúdo para você. É muito edificante ouvirmos o seu feedback. Deixe então o seu comentário, deixe também aquele like abençoado, uma ferramenta que muito nos alegra, nos motiva, e não tenha dúvida de que você estará dando grande contribuição a este canal. Vamos fazer então as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, e o tema de hoje é um tema extremamente importante dentro dos princípios divinos em tempos de crise. Nós iremos falar hoje que a vigilância conserva pura a igreja, e o texto áureo desta nossa reflexão está em Marcos capítulo 13, versículo 37, que diz: "E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai." E a nossa verdade prática diz que através da vigilância a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. E a nossa leitura bíblica, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Caso você não tenha uma Bíblia, veja então aí na tela do seu notebook, do seu tablet, do seu smartphone, a leitura e acompanhe a mesma juntamente comigo. E a nossa leitura diz: "Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós.
Ides antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Este é o texto áureo, é o texto da nossa lição, é o texto bíblico, é o texto que fundamenta a nossa reflexão de hoje. E que reflexão está proposta para nós neste momento, que está posta diante de nós, e nós iremos então concluir, vamos fechar este ciclo tão importante de reflexão nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde muitas igrejas ainda estão com as suas escolas bíblicas suspensas. Muitos estão acompanhando aqui neste portal bíblico, que muito me alegra e que enobrece o nosso trabalho. Eu sempre digo, você pode compartilhar o link desse grupo no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar. Abençoe com quem você ama através desta reflexão bíblica. E esta lição de hoje será ministrada no próximo domingo, dia 27 de setembro de 2020, em muitas Assembleias de Deus, Brasil e mundo afora. A temática: a vigilância conserva pura a igreja. E dentre todas as nossas reflexões, esta não é diferente. Temos alguns objetivos, e aqui um objetivo geral nos é proposto, que é sinalizar a necessidade de cultivar uma vida de oração e de vigilância. E também temos alguns objetivos específicos para cada ponto aqui desta lição que será apresentada e iremos discorrer a partir de agora. O primeiro, apontar o sentido da expressão à meia-noite. O segundo, revelar que a meia-noite é o início de um novo dia. Terceiro, expor que a meia-noite é a hora das trevas. E o quarto ponto, destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. E o quinto ponto diz que devemos também ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Eu sempre gosto de dizer que a vigilância deve preceder a oração. Parece um tanto quanto antagônico a ideia de que devemos manter uma vida de oração, e de fato devemos manter uma vida de oração. Eu sempre digo que o diferencial da igreja primeva apostólica em Atos dos Apóstolos foi justamente perceber a necessidade de priorizar dois ministérios, a saber, o ministério da oração e o ministério da palavra. Mas quando nós olhamos para o próprio Cristo lá no Getsêmani, todas as vezes que ele se aproxima dos seus apóstolos, eles os encontram então adormecidos, e a palavra que Jesus libera sobre eles, e que de certa forma é liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida, é: vigiai e orai. Perceba que ali o próprio Cristo, ele dá uma ordem imperativa de que há de se haver vigilância, e então há de se ter uma vida de oração. Então eu gosto de dizer que a vigilância deve preceder a oração. E a vigilância remonta a uma atenção objetiva para com o próprio indivíduo, mesmo este indivíduo estando diante de Deus. É estar atento, é estar prevenido diante de algo que é iminente. E se há algo iminente do qual podemos falar agora, é justamente a respeito do arrebatamento da igreja, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Este fato se dará a qualquer momento. Não há um ser humano na terra que conheça. Muito se discutiu, muito se especulou, muitos até mesmo deram datas para que este evento acontecesse, mas tudo história da carochinha, tudo invenção das mentes frutíferas do homem, mas na verdade não há um homem na terra capaz de saber. Podemos ler o tempo, compreender as estações e entender então, após esta avaliação, de que este dia está muito perto, muito próximo está este dia. Então o caráter do arrebatamento da igreja é iminente, está para acontecer e pode acontecer a qualquer momento. Veja, ser vigilante é ter uma consciência de passar
em revista o nosso coração diante de Deus. E esse exercício requer uma pureza interior, requer aquilo de mais importante que é em nós, que é o aspecto de honestidade para conosco mesmo. E só consegue fazer isso quem de fato compreendeu as implicações mais profundas do Evangelho na vida que estamos agora vivendo, no tempo presente e também no aspecto vindouro, futuro, eterno, que é o porvir. Assim, observando por esta ótica, à luz da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos então estimulados a vigiar em todo o tempo. O Senhor nos disse que deveríamos ficar despertados para compreender os tempos em que vivemos e conservar a nossa fé até que Ele venha buscar a sua noiva. Sejamos, pois, então é este conselho, sejamos, pois, então vigilantes. Poderíamos concluir esta reflexão agora, porque este conselho talvez seja o conselho mais importante de todo o enredo aqui apresentado nesta última reflexão, a 13ª reflexão que nos afirma que a vigilância ela conduz à pureza da igreja, mantém a igreja pura, conserva a igreja pura. Este é o conselho que não pode ser ignorado. Então, nesta última lição deste terceiro trimestre de 2020, você pode fazer uma avaliação daquilo que você aprendeu nas lições anteriores. Você que tem ativamente visto os vídeos aqui do nosso canal, você pode deixar o seu feedback do que você achou, de como você foi edificado, de como o Senhor falou ao seu coração. Você que tem visto e recebido esta lição ministrada na sua igreja, como tem sido, né? O Senhor tem falado ao seu coração através destas reflexões tão profundas. Eu creio que sim, eu creio que a resposta é positiva, é afirmativa para esta questão. Então, nesta última reflexão, nós observamos que o Espírito Santo, mais uma vez, então, quer nos despertar, dizendo que o tempo está se abreviando e devemos meditar, então, neste momento, a respeito da parábola das 10 virgens que lemos na nossa leitura bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao verso 11, onde encontramos 10 virgens preparadas para este encontro. Todas tinham suas lâmpadas, todas estavam aparentemente preparadas, mas nós vamos compreender no decorrer desta analogia bíblica de que de fato apenas 5 tiveram uma cautela extra, 5 tiveram uma vigilância por não compreender o tempo em que este esposo viria e resolveram então prover uma reserva de azeite para que então o esposo, se atrasando um pouquinho, se delongando um pouquinho mais, elas não ficassem ou fossem encontradas como as demais 5 foram encontradas. O clamor foi ouvido à meia-noite, no final daquele ciclo diário, ouviu-se então o clamor. Aí vem o esposo e a ordem é sair-lhe ao encontro, mas apenas 5 destas 10 virgens possuíam e estavam preparadas com azeite que agora estava reservado. Deus nos abra os corações para que possamos compreender a sua palavra, pois temos necessidade de ter a palavra aplicada ao nosso coração, na nossa vida prática cristã diária. É uma necessidade e a necessidade nos fala que devemos estar preparados. O ponto central desta reflexão é que é preciso vigilância para conservar, então, a pureza da igreja. Primeiro ponto, meia-noite, o dia já passou. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. É o fim de um ciclo de 24 horas. E também é o prenúncio, o prelúdio que anuncia outro novo ciclo de 24 horas. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem, e aqui está o segredo, é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo, um ciclo que findou-se, que terminou-se,
E do ponto de vista bíblico-teológico, o período de tempo, o dia que está a terminar, nada mais é do que um período estabelecido para a igreja, um período estabelecido para as nações gentílicas, como aprendemos do tempo que se depreende em Romanos capítulo 11, versículo 25, em Lucas capítulo 21, versículo 24, que é a plenitude do tempo dos gentios. Veja, em Romanos 11, 25, o apóstolo Paulo vai dizer dessa forma: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E nós estamos neste período que é chamado de tempo gentílico. Nós podemos dizer que após o cumprimento das 69 semanas, das 70 semanas de Daniel, há um lapso temporal, há um intervalo de tempo entre a 69ª semana e a 70ª, que é exatamente este tempo proposto para a igreja. Eu gosto de dizer, por analogia, que lá no computador de Deus, até então estava no desktop a aba aberta e esta aba era Israel. De repente vem o Messias e não é recebido, e o que o próprio Deus faz? Ele vai minimizar a tela de Israel e abrirá então uma nova aba no seu desktop e que vai ocupar a prioridade, a atenção de Deus, que é a aba chamada igreja, o tempo dos gentios. E exatamente quando este tempo é cumprido, quando este tempo de fato estiver consumado, agora nós vamos perceber o arrebatamento da igreja, e este momento agora se iniciará agora a 70ª semana para o povo de Israel. Aí a aba da igreja será fechada e o Senhor maximizará a janela de Israel e o Senhor voltará a tratar com o seu povo escolhido. Eu gosto dessa analogia porque de forma lúdica podemos compreender então o plano de Deus através do tempo e compreender o aspecto de prioridade no que tange o momento atual, o momento em que vivemos. Então, no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período então haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos. Há aqueles que não creem, mas eu estou pregando, eu estou ensinando pessoas que de fato creem como eu creio, que vivemos, portanto, os últimos dias ou os últimos momentos da igreja aqui nesta terra. Logo, a volta de Jesus está em iminência. A qualquer momento a trombeta soará e nós, igreja do Senhor, iremos encontrá-lo nos ares. A Bíblia diz que somos o sustentáculo, aqui se referindo à igreja, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo diz ao seu filho na fé: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Estas são as características da igreja de Deus aqui na terra. Que grande é então a nossa responsabilidade. Por isso Jesus mandou que trabalhássemos e que trabalhemos enquanto é dia. Quando nós lemos no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, a ordem fica clara, direta, explícita, a ordem de que convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Por quê? A noite vem quando ninguém pode trabalhar, pois a noite há de vir. E na verdade, se nós conseguirmos olhar com os nossos olhos da fé para o relógio profético que é Israel, nós vamos tentar compreender a que horas da noite já estamos. E o fato é que talvez já estejamos adentrando esta noite e a meia-noite se aproxima. Então, a noite virá e então não será possível fazer mais nada. Eu quero fazer uma avaliação aqui juntamente com você. Uma coisa que eu gosto sempre de avaliar é que de noite tudo piora. Você já prestou bastante atenção nisso? Você que é mãe, você que é pai, que tem uma criança pequena, de dia ele está com um quadro clínico um pouco febril, está ali com 37,5 de febre,
e quando a noite chega, parece que a febre aumenta e você precisa se deslocar, buscar um médico, as dores aumentam, se intensificam no período da noite. À noite, o acesso às coisas básicas, às coisas comuns, até mesmo nos dias mais modernos que estamos vivendo, em algumas localidades são quase impossíveis conseguir as coisas comuns no período noturno. Quem vive em cidades grandes, em algumas metrópoles aqui no Brasil, em cidades como a cidade onde eu vivo, a cidade da Serra, ainda é possível você conseguir muitas coisas básicas ao longo da noite. Existem farmácias 24 horas, existem até mesmo postos de conveniência que são abertos 24 horas por dia, mas existem localidades, Brasil afora, que ao longo da noite é impossível você ter acesso às coisas mais básicas para a sua necessidade, no caso de uma necessidade. À noite, tudo é mais difícil. Então veja, como é perfeita esta analogia e como é perfeito o aspecto de compreender que o tempo está diante de nós, o tempo está se findando, e a expressão que é tão importante é que a meia-noite está chegando. À meia-noite, o dia findou-se. À meia-noite, tudo o que aconteceu pertence ao dia anterior, logo pertence ao passado. Esta é uma reflexão que precisa ser feita para que tenhamos um bom entendimento e uma boa compreensão, eu diria, de tudo quanto for ministrado até agora. Desde a primeira lição, onde nós vimos o grande despertamento através da vida de Daniel, despertamento na vida do rei Ciro, até esta reflexão, nós temos que compreender e aprendamos então a ler o tempo em que estamos vivendo, para que tenhamos uma ideia geral de que horas estamos da noite, para que a meia-noite não chegue e nos pegue desapercebido. Isso é extremamente importante. O ponto 2 fala que meia-noite é o início de um novo dia. E é isso. É o fim de um ciclo de um dia anterior e é o prenúncio, é o prelúdio do dia anterior e é o pós-lúdio do dia anterior e o prelúdio do dia que surge, que nasce. Esse fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato da meia-noite, quando um dia novo vai raiar. E que dia será esse? O Atalaia responde: vem amanhã e vem também à noite. O primeiro ponto: amanhã começará. Um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que levaram ou lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E aqui estamos falando especificamente, diretamente, do momento mais esperado pela igreja, a noiva, que Cristo é o cabeça. Então, quando chegar esse momento em que Cristo chamar a sua noiva, convocar a sua noiva, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, no precioso sangue do Cordeiro, este é o dia de Jesus Cristo. E nós vemos algumas referências em falar a respeito deste dia, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 14, em Filipenses capítulo 2, versículo 16, diz: retendo a palavra de vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. É a certeza de que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e de seu sofrimento. Isaías capítulo 53, no versículo 11, fala exatamente a respeito disso. E o texto do profeta messiânico diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados. Os vivos e Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, né? Onde a igreja e o cordeiro se unirão para todo sempre, né? E desde já, qual é o nosso papel como igreja? Qual é o seu papel como igreja nesse momento? É orar. O nosso papel como igreja nesse momento é clamar, e o nosso clamor é Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Então desde já oremos
e brademos e digamos em uma única só voz: Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A noiva vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou aquilo que lá em Hebreus capítulo 2, no versículo 2 e no versículo 3, fala a respeito daqueles que ouviram a palavra, aqueles que ouviram o evangelho e rejeitaram. Haverá uma dura sanção, haverá uma retribuição pesada para estes que ouviram e rejeitaram. Não adianta ignorar, porque é uma verdade bíblica, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? É uma pergunta. Se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos os que a ouviram. Então, veja, há de se ouvir, o tempo de se ouvir a pregação é agora. O tempo de abrir o seu coração se chama hoje. É este momento que você está diante desse vídeo. E você que ainda não se comprometeu ainda com Cristo, o momento é agora. O momento é esse, a sua oportunidade é agora. Você pode aceitar ao Senhor Jesus através deste apelo que lhe faço agora, para uma mudança de vida, para uma mudança para melhor, para uma nova etapa na sua vida. Basta que você se comprometa com Cristo e você será, de fato, transformado para a glória do nome dele. Então, aqueles que rejeitam receberão a sua devida medida de sanção da parte de Deus. O grande lagar da ira de Deus será pisado e sem misericórdia. As trevas dominarão a terra. E é um tempo já conhecido hoje por muitos, como a grande tribulação, a 70ª semana de Daniel. Se você acha que nós estamos vivendo hoje, dias sombrios, dias difíceis, imagine só nesse período que estou lhe falando neste momento. Veja, nós que temos uma linha de pensamento pré-tribulacionista. Existem algumas linhas conhecidas como meso ou mid-tribulacionista e pós-tribulacionistas. Mas nós defendemos uma ideia que, na nossa modesta opinião, ela se coaduna melhor com a palavra de Deus, ela é corroborada melhor através da palavra de Deus e ela defende o aspecto que nós cremos na questão do pré-tribulacionismo. Isso significa que a igreja é retirada, a igreja ela não irá padecer neste momento em que a terra estará padecendo grandes dores. A igreja será retirada desta terra, a igreja vai ser privada, o tempo da igreja será abreviado para não viver este momento. Para os homens que não houveram dado crédito às palavras de Deus, começará o dia da vingança do Senhor. A ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, segundo Mateus 24, 39, eles estavam felizes, estavam tranquilos, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Depois que Noé entrou na arca, eles continuam na sua vida indolente, e nem percebem até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Se esta mensagem não te traz temor ao coração, se esta mensagem não te faz olhar para a sua vida e te faz perceber que há necessidade de mudanças de vida, eu quero lhe dizer uma coisa, e eu falo com muito temor e muito amor no meu coração. Nada, então, irá convencê-lo a respeito daquilo que não glorifica a Deus. Então, isso é preocupante. Nós temos que ouvir a palavra, nos submeter à palavra. Na parábola das 10 virgens, que tem um contexto para entender um pouco melhor a respeito da parábola das 10 virgens, nós temos que compreender um pouco daquilo que é a cultura judaica no aspecto do casamento. Quando o noivo fazia um contrato de casamento com essa
sua noiva, né, já poderia ser chamada até de esposa, porque já havia desposado esta moça, ela permanecia virgem, porque assina-se um contrato de casamento chamado Ketubá, e ali todas as cláusulas deste casamento estão lavradas, todas as responsabilidades deste casamento estão lavrados. O marido sai para conquistar um pouco de riqueza, construir uma casa para recepcionar bem a sua esposa, e ali está lavrada as suas responsabilidades como marido, como também está selada ali as responsabilidades da esposa, que deveria se manter pura, que deveria se manter honesta, que deveria se manter aguardando ansiosamente, ainda que ela desconhecesse o dia, ela deveria se manter resguardada para o grande dia de regresso do seu esposo. Aqui nós temos, por analogia, o contexto de igreja, sim. Embora o aspecto das 10 virgens tenha mais um contexto judaico e pode-se até fazer uma aplicação no aspecto do tempo de Israel na grande tribulação, mas aqui nós podemos fazer, sim, uma analogia em relação à igreja, porque o próprio Cristo disse, né, que ele estava, quando assunto aos céus, ele diz, eu vou e vou preparar um lugar, para que onde eu estiver, você também esteja comigo, ou seja, a minha igreja, a minha noiva, a minha esposa esteja comigo. Então ele foi preparar um lugar. O dote foi pago, o sangue é o preço sumo precioso que fora derramado na cruz. E as cláusulas para a noiva, que somos eu e você, igreja, é de mantermos então a nossa vida pia, reta, santa, irrepreensível, a nossa vida que de fato vá glorificar o nome deste tão maravilhoso Deus e aguardá-lo ansiosamente até que ele venha e nós não sejamos pegos de surpresa. No aspecto das 10 virgens, as 10 damas de honra que estariam agora participante, conduzindo a noiva até a presença do seu noivo, é o momento em que há uma clara demonstração de algumas que vigiam e outras que vivem uma vida um pouco indolente e ignoram a possibilidade de um atraso, ignoram a possibilidade de um imprevisto. É por isso que aquelas 5 virgens, elas adentram as bodas porque elas previram ou imaginaram ou puderam ter uma ideia, será que pode haver algum imprevisto? E se há um imprevisto, como seremos achadas? Então há de se preparar, e a nossa preparação se chama hoje. O tempo é agora, as oportunidades estão abertas. Aceite, se comprometa, faça a sua reserva, porque quando a trombeta soar, você não será pego de surpresa. Então, meia-noite é a hora das trevas. Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras Sagradas, nada parece estranho nem admirável quando nós vemos trevas, angústias, dificuldades, pois sabemos pela palavra de Deus que estas coisas anunciam a vinda, como disse, iminente do nosso Senhor e Jesus e Salvador Jesus Cristo. O lugar escuro onde nós estamos inseridos e vivendo nestes dias odiernos. Parece iluminado, veja, parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura é esta noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. Eu gostaria que você que tem a sua revista da CPAD deste terceiro trimestre, a respeito dos princípios divinos, fizesse uma leve correção aí na sua revista, que aqui há uma menção bíblica da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, e eu gostaria que você corrigisse, que é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. A natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar, houve trevas sobre toda a face da terra, desde a hora sexta, ou seja, ao meio-dia, até a hora nona, às 3 horas da tarde, houve trevas na face da terra.
Hoje toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir a esta terra. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Que sabemos que toda a natureza geme até agora. E a analogia que Paulo faz é que é como uma mulher que está em dores de parto. Uma mulher que começa a ter as contrações para dar à luz aquele bebê que está sendo gerado no seu ventre, é porque ela não tem mais condições de comportar dentro de si aquele bebê, porque ele já cresceu, ele já ganhou forma, ele já tem toda a sua estrutura óssea, muscular formada, e o corpo humano, o corpo da mãe, não é capaz mais de permitir crescimento deste bebê dentro de si. Então começam-se as contrações e o corpo vai expelir este filho. Este filho será agora bem-vindo e essa mulher dará à luz a um grande filho, um filho extraordinário. E a palavra, o apóstolo Paulo usa por analogia que a natureza está gemendo como quem está em dores de parto. E não só isso, nós também, a igreja de Deus, também geme que temos os frutos ou os primeiros frutos do Espírito. Gememos no nosso interior, esperando ansiosamente pela nossa adoção como filhos, a redenção final, a redenção da qual tão esperamos, o resgate final e definitivo do nosso corpo. Quando esta matéria natural, mortal, se revestirá de imortalidade, de incorruptibilidade, e então deixaremos esta natureza morta e estaremos agora em um novo corpo glorificado. E assim como ele é, também nós seremos. Isso me alegra por demais. A minha alma regozija no Senhor por esta verdade. E é por esta razão que eu também estou nesta grande expectativa, nessa expectação de uma vez por todas receber esta adoção e a redenção do nosso corpo. Então, por isso, na Terra, nos dias de hoje, você pode perceber, nunca como em nenhum outro tempo se ouve tanto a respeito de terremotos, de peste. Olha o que nós estamos vivendo hoje no mundo. Catástrofes de toda a ordem. A Bíblia já tinha previsto, a Bíblia já havia falado a respeito de tudo isso. Se você ler, tome nota e leia Lucas capítulo 21, o versículo 11 diz: haverá grandes terremotos, haverá fomes, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Versículo 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia, em perplexidade, com bramido e agitação do mar. É nação lutando contra nação, é pai contra filho. Veja, basta você abrir o jornal de amanhã e você vai ver notícias terríveis a respeito de relações interpessoais, relações familiares, famílias sendo destruídas, nações se levantando contra nações, milícias espalhadas mundo afora, trazendo terror em toda a humanidade. Veja se isso é uma novidade para mim e para você que conhecemos a palavra de Deus. A Bíblia já havia prescrito, já havia nos alertado a respeito de todas estas coisas. Os homens sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis quando o homem em particular será atormentado por tentações de todas as espécies. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, aqui mais uma correção dentro da sua revista, dentro da nossa revista. Aqui há a menção de 1 Timóteo 4, 18, mas a menção bíblica correta é 2 Timóteo 4, 18, que diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Esta é a minha confiança. Esta é a confiança daquele que tem Deus e daquele que está convicto de que o seu nome está no livro da vida. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes, a corrupção moral que se vê mundo afora. Parece que no Brasil não se vê de forma tão clara, mas há sim perseguições no que tange a igreja, até mesmo no Brasil.
Não se vê questionar os estádios, não se vê questionar as aglomerações em praias, em diversas localidades, mas se falar que tem uma igreja que está com bastante gente, você já vai ver a ira sobrevir sobre muitos. É um tempo em que de fato nós temos que estar vigilantes e preparados. Isso prova que já anoiteceu. Isso é uma prova de que já anoiteceu. E há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo já é noite. E esta precisa ser uma preocupação, porque a que horas estamos na noite? A que horas estamos? A que horas estamos? Porque meia-noite pode estar daqui a quantos minutos? Daqui a algumas horas ainda? Eu não sei. Eu só sei que observando a palavra, observando o tempo em que eu estou vivendo, eu concluo a mesma ideia que está apresentada no contexto. Já anoiteceu, faz tempo. As nações estão em trevas. Há guerras, rumores de guerra. Basta você ligar a sua TV aí. Basta você entrar num site sério de notícia que não espalha fake news e você vai ver essa verdade sendo apresentada a todo o momento para você. Perigos de guerras nucleares, guerras biológicas, químicas, constituem uma sombra ameaçadora que paira no mundo inteiro hoje. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos. Sabe qual é? Não estou falando da Terceira Guerra Mundial, não. Não estou falando de um problema da água, uma crise da água, não. Não estou falando desta pandemia que assola o mundo, eu estou falando da grande tribulação, porque haverá então esta grande tribulação como nunca houve desde o princípio do tempo, ou o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E me perdoe, eu gostaria de falar que isso poderia ser evitado, que isso poderia ser abreviado e será abreviado para a igreja fiel. Mas infelizmente não há lugar para recuo. As trevas as trevas da meia-noite já estão aí próximos e nós não podemos recuar. Você pegou a mão no arado? Pois continue avançando, porque Deus não tem prazer naquele que abandona. Então, não há lugar para recuo, as trevas da meia-noite já chegaram. O quarto ponto diz: meia-noite, a vinda do noivo. Durante milênios, os salvos cantaram, falaram da segunda vinda, né, de Jesus, mas muitos crentes que esperavam aquele dia, dormiram no Senhor, guardando a sua fé. Os que hoje vivem esperam ansiosos esta segunda vinda de Jesus. A primeira vinda, no seu advento, no seu nascimento, e a segunda vinda que ele virá nas nuvens do céu buscar a sua igreja. Mas, ainda que esperamos de forma ansiosa a vinda de Jesus, mas a partir da meia-noite ninguém mais dirá que Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo incontínuo que encherá a terra, encherá o céu, e a noiva exclamando: o noivo chegou. Chegou o noivo. Em Mateus 25:10 está claramente dito: chegou o esposo. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará grandes milagres, como nós aprendemos em Romanos capítulo 8, 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Pois os que morreram em Cristo ressuscitarão em corpos gloriosos, e os que estiverem vivos serão transformados. É o texto de 1 Tessalonicenses, texto maravilhoso, um conselho de Paulo, uma igreja que tinha dúvidas a respeito das coisas futuras, a respeito daqueles que morreram, né? Uma igreja que estava em constante conflito em relação a esse assunto, e o apóstolo Paulo vem com grande sabedoria e inspiração divina, e ele diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele.
E aí entra aquele texto maravilhoso. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Por quê? Porque o mesmo Deus descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que coisa gloriosa! Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra, uma palavra de consolo. Iremos então passar pelo bema de Cristo, o tribunal de Cristo, onde a igreja será galardoada, e depois adentraremos as mansões celestes e nos assentaremos para a celebração das bodas do Cordeiro. Se isso não traz alegria e gozo ao seu coração, nada mais trará. Esta é a nossa expectação como igreja. Seremos arrebatados ao céu para não sofrermos a dor, a desgraça que atingirá o mundo todo. Iremos adentrar as mansões celestes que Jesus fora preparar. Evangelho de João, capítulo 14. Esse é um texto glorioso da palavra de Deus. Aleluia. É um texto glorioso da palavra de Deus que diz: não se turbe ou não se turve o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, você esteja também. Você esteja comigo. Lembra, você é noiva. Aqueles que defendem a ideia de que a igreja passará pela grande tribulação, eu sempre gosto de perguntar, mas você permitiria que a sua noiva amada passasse por um momento de dor e de tensão tão terrível como este narrado pela palavra? Acho que não. E assim também Cristo jamais permitirá que a sua noiva passe por este momento, e a Bíblia diz que ele nos abreviará o tempo e nos livrará desta ira futura, da ira vindoura. Louvado seja o nome do Senhor. O quinto ponto, o clamor da meia-noite, um brado de alerta, porque o tempo em que as virgens imprudentes levaram para perceber a falta do azeite e tiveram um não por resposta daquelas que tinham reserva, veja, porque há de ser o caso que falte a mim e a ti. Então você que busque meios de se abastecer. E foram buscar meios no meio da noite. No meio da noite você não vai encontrar, ou se encontrar, vai encontrar com grande dificuldade, não vai ser rápido, não vai ser prontamente como ao longo do dia você conseguiria. E quando elas de fato conseguem e se apresentam, a porta já estava fechada. A porta estava fechada. E a palavra dita ali é: apartai-vos, porque eu não te conheço, eu não vos conheço. Esta palavra, ela é por demais gloriosa, e não deixe de ouvi-la. Abra o seu coração quando esta palavra estiver sendo proposta para você. Mas à meia-noite ouviu-se o esposo, aí vem o esposo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Este é o clamor em nossos dias. Meu irmão, você está ouvindo esse clamor? Devemos ouvir este clamor. Devemos ser a voz que expressa este clamor, como fez o profeta Abacuque, colocar esta palavra em letras gigantescas, em uma fortaleza, para que então esta palavra possa ser vista àqueles que até mesmo passarem correndo por ali. Expressa, seja um outdoor de Deus na terra. Expresse esta palavra, porque esta palavra trará grande alívio à sua vida e à vida de muitos
sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que o possa ler o que passa correndo, seja um outdoor de Deus na terra. Seja a Bíblia que aqueles que se relacionam com você leem. Como algum pensador, salvo engano, Agostinho de Hipona, ele disse que devemos pregar em todo tempo e, se caso fizer necessário, então, usarmos a nossa boca, usarmos as palavras. Seja que eu possa ser, que você seja, que nós sejamos outdoors de Deus nessa terra, para que as pessoas que passem por nós nos leem, e quando nos leem, leem que Cristo habita e que Ele quer salvar e que Ele está muito próximo, que seja o clamor oriundo de nós: preparai-vos, 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 porque aí vem o esposo, louvado seja Deus. Não é bastante que uma vez tenhamos sido feitos filhos da luz e vestidos de vestes nupciais. Precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda de Jesus. O sono espiritual, porque veja, aquelas 10 virgens adormeceram. Então o problema não era o fato de ter lâmpadas, todas tinham lâmpadas. O fato até mesmo não era, a princípio, a falta do azeite, porque todas, a princípio, tinham azeite. Mas aqui está relacionado à imprudência ou na cautela de ter uma provisão, ou qual a quantidade do azeite que você tem. Então, nós temos que observar, o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O sono pode ser causado, primeiramente, pela desobediência, como foi no caso de Jonas. Quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo, para que não adormecemos. Também a preguiça causa sono. E aqui o sono e o que tem no homem preguiçoso hoje, o que tem de homem preguiçoso hoje não está no gibi. Então veja, quando Davi ficou em casa, desocupado, não quis se ocupar mais com as guerras, veja o que aconteceu. Aconteceu uma das piores tragédias da vida e ministério de Davi. Então, tenhamos esta preocupação. O sono aqui abordado não é o sono natural que é necessário para o seu corpo físico, mas aqui é o sono da indolência. E indolência nada mais é que a condição de uma pessoa sem ânimo, sem força física, preguiçoso, moroso. Este é o sentido aqui da palavra. Seremos guardados, vigilantes, se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Ele nos desperta pela sua palavra. O Senhor nos desperta pela sua palavra. Como é preciosa a palavra de Deus. Quem estuda a palavra com atenção encontra sempre incentivo, alento, despertamento, graça, unção, poder de Deus. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Ele é, de fato, o azeite na nossa lâmpada. Não pode faltar a pessoa do Espírito Santo. Vive, pois, uma vida onde há uma inteira liberdade para que o Espírito de Deus possa operar. Porque, ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Queridos, esta é a nossa reflexão de hoje. Nós estamos falando de um tempo árduo, de um tempo difícil, de um tempo em que muitas coisas virão sobre a face da terra e a igreja será protegida, a igreja será provida de grande livramento. Quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sai-lhe ao encontro. E é precisamente isso que o Espírito Santo quer dizer atualmente. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. E nós devemos estar prontos. Já sua noiva se aprontou.
Lemos em Mateus capítulo 25, versículo 7, que ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. E a sua lâmpada, como ela está? Você vai começar a prepará-la a partir de agora ou ela já está preparada? Como está o seu compartimento de reserva de azeite? Como está? O meu desejo é que Deus permita que as nossas lâmpadas estejam acesas e que Ele permita que haja também uma grande provisão em reserva para o abastecimento contínuo, periódico das nossas lâmpadas, porque não sabemos o dia e não sabemos a hora. Sabemos que a noite já está diante de nós e nós precisamos nos iluminar ao longo dessa nossa trajetória. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Veja, logo o Senhor o Senhor virá buscar a sua igreja. E o Espírito Santo está nos despertando. O Espírito Santo está nos despertando. E que esta seja a nossa condição. Espertos, atentos, sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pelo seu apoio. Mais uma vez eu peço a você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Faça parte, vamos disseminar essa semente gloriosa do bem através da palavra, através de reflexões, através de lições bíblicas. E você pode compartilhar este link no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que no próximo trimestre de 2020, o último trimestre de 2020, onde nós vamos estudar as revistas de jovens e adultos, que nós então sejamos edificados também como fomos nesta reflexão que estamos concluindo agora. Revista de edição especial Jovens e Adultos da CPAD, comentada pelo pastor Eurico Bergsten. Que Deus possa abençoar a sua vida e eu peço ao Espírito Santo de Deus que visite-o agora e conceda-lhe a tua paz através desta reflexão. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique bem, fique em paz e até a próxima.